Na hora de financiar o seu imóvel, não basta só olhar para os juros. Claro que eles são muito importantes, mas você também precisa olhar para o valor das parcelas e a maneira como os juros incidem sobre o saldo devedor da sua dívida. E aí que entra as duas opções que existem hoje no mercado, que é o método saque ou o método price. Então aí vem a amortização. A amortização é o valor usado para reduzir o valor do seu saldo em aberto, ou seja, do valor que você tem ainda a pagar da sua dívida. E a outra parte da parcela que você paga são os juros. E esses juros são calculados sobre o saldo em aberto, sobre o valor que ainda falta pagar. É claro que a ideia é sempre diminuir a quantidade de juros. Isso quer dizer diminuir o saldo devedor o mais rápido possível. É claro que existe um mundo real e a gente sabe que não é tão fácil assim, né? Ninguém consegue pagar um financiamento imobiliário em um mês, caso contrário não faria um financiamento imobiliário. Então, o método price e o método saque funcionam da seguinte maneira: você paga um percentual do saldo devedor e você paga um pouco de juros todos os meses. A diferença está na quantidade de amortização mensal e na quantidade de juros que você paga todo mês. E isso faz uma diferença enorme no valor total e na quantidade de juros que você vai pagar ao longo de todo o financiamento. Mas então, qual que é melhor, o método saque ou o método price? O método saque funciona da seguinte maneira: todo mês a amortização do seu financiamento é constante, ou seja, o valor que você abate do seu saldo principal, do seu saldo devedor, é sempre o mesmo. Deixa eu dar um exemplo. Para um financiamento de R$200 mil em 180 meses, ou seja, 15 anos, serão R$ 1.111 todos os meses que serão dedicados só para amortizar a dívida. Não estou falando dos juros. Por regra, o método saque sempre começa mais caro que o método price. As parcelas iniciais são mais altas, mas esse sufoco não dura todo o tempo do financiamento. No saque, as parcelas vão diminuindo e ao final elas ficam bem pequenininhas. Então, no gráfico que eu estou colocando aqui na tela, você vai notar que as parcelas do método price são sempre iguais, é uma linha reta no gráfico. E as parcelas do método saque são decrescentes, né? Elas diminuem, elas começam mais altas que o price e vão diminuindo e terminam sendo mais baratas que o price. Então, o método price ele costuma ser mais barato no início mensalmente. Você sempre vai pagar uma parcela menor se você contratar o método price. Só que ao longo de todo o financiamento, você vai pagar mais juros quando você compara os dois métodos. Por que isso? Porque no método price, a amortização inicial é menor. Você está colocando menos dinheiro para diminuir o saldo devedor. E lembra, os juros são calculados sobre o saldo devedor. Então, se você diminui mais devagar o saldo devedor, mais juros vão incorrer ao longo de todo o financiamento. Normalmente, o método price não é utilizado para compra de imóveis, né? Porque, como eu disse, os juros acabam sendo maiores. Então, a maioria dos financiamentos vendidos no Brasil é o método saque, porque você consegue demonstrar que você abate o saldo devedor mais rapidamente, mas isso não quer dizer que um é melhor do que o outro. Deixa eu trazer um exemplo em números para você entender a diferença de juros ao longo de todo o financiamento. Vamos então para o exemplo. No financiamento de 200 mil em 15 anos, com juros de 8% ao ano, se você fizer no método price, você vai pagar um total de R$ 319.459. E desse valor, R$ 119.459 só é de juros. Isso no método saque. Agora, no método price, mesmo valor, 200 mil, você vai pagar um total de R$ 342.360, ou seja, R$ 142 mil vão ser somente de juros. Então, conseguiu notar a diferença? Muito mais no price do que no saque. Nesse caso, no financiamento do price, o comprador paga 22 mil, quase 23 mil reais a mais só de juros ao longo de todo o financiamento. Mas aqui que vem a pegada que não é só financeira, não é só planilha, não é só cálculo matemático. No papel, o saque parece melhor, não é mesmo? Mas ele só é melhor se você pagar o seu financiamento ao longo dos 15 anos, se você realmente demorar 15 anos para pagar o financiamento. Mas cá entre nós, você quer demorar 15 anos para pagar a sua casa? Eu acho que não. Eu acho que você quer pagar a sua casa muito mais rápido do que isso, não é mesmo?
De acordo com um estudo americano que pesquisou e fez perguntas para vários milionários lá nos Estados Unidos, a grande maioria deles pagou a sua casa completamente em 7 anos ou menos. E o outro ponto que tem que ser colocado na mesa é a aprovação do financiamento pelo banco. O banco vai olhar a sua renda mensal e vai tentar aprovar um percentual dessa renda e ver se essa sua renda cabe com o valor da parcela. Lembra que a parcela do saque inicialmente ela é maior? Então, se você optar pelo método do saque, o tamanho do imóvel, o valor total do imóvel que o banco vai aprovar para você vai ser muito menor. Então, o Price te possibilita ter um imóvel um pouco mais caro, com a parcela um pouco mais baixa, e aí talvez isso possibilite você a comprar a casa que você quer ou a casa que você precisa. Então vamos aos números de novo, é o exemplo. Pegando aquele imóvel de 200 mil que a gente fez a simulação. Se você quisesse comprar esse imóvel no método saque, você teria que ter uma renda comprovada de R$ 8.100. Agora, se você quisesse comprar o mesmo imóvel pelo método Price, basta você ter uma renda de R$ 6.340 mensais. Entendeu a diferença? Então, na verdade, não existe uma regra exata para dizer qual é o melhor em todos os casos. Eu gosto do método Price pelos seguintes pontos. As parcelas são constantes do início ao final do pagamento dessa dívida, o que te ajuda a planejar melhor as suas finanças. Quando você está comprando uma casa logo no início, tem outros gastos no meio. Tem impostos, tem corretagem, tem manutenção, instalações, móveis. Se você tem um método saque e sua parcela mais alta, as chances de você se enforcar financeiramente são muito grandes. Então o método Price ajuda a aliviar isso para você se estabilizar financeiramente no início da compra dessa casa. O segundo motivo pelo qual eu gosto do Price é a aprovação de financiamento. É muito mais fácil aprovar porque a parcela que você vai pagar é menor e ela encaixa melhor na sua renda. Lembra? Você vai ter outros gastos com a sua casa que você talvez não está planejando e o método Price vai te ajudar a ter uma folga financeira ali todo mês. E o terceiro motivo é que ao longo da sua vida, a probabilidade da sua renda mensal aumentar é muito grande. Você vai ser melhor no seu trabalho, você vai ser mais produtivo. Então, se você tiver em mente que você quer antecipar o pagamento da sua casa e não pagar ela em 15 ou 30 anos, se você usar o método Price e antecipar o pagamento, você não vai pagar aqueles juros lá da frente, aqueles juros a mais que a diferença do cálculo dá. Então, o método Price possibilita você não pagar aqueles juros caso você antecipe o pagamento ou a amortização dessa dívida. Mas eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa, alerta. O método Price ele só funciona se você seguir algumas regrinhas. E são regrinhas de finanças que eu ensino para todo mundo. A primeira regra é: você nunca pode comprometer mais do que 25% da sua renda mensal com a parcela desse financiamento. Por quê? Você precisa do seu dinheiro para fazer outras coisas e não só viver pagando parcela de financiamento. Segunda regrinha é: você precisa dar 20% de entrada à vista. Nada de financiar a entrada do seu imóvel, você só vai se prejudicar financeiramente. E a terceira regrinha é contratar os juros do seu financiamento com taxa fixa e financiamento de 15 anos. Ninguém quer passar 30 anos pagando pela casa. E também a quarta regra é: foque na antecipação do pagamento desse seu financiamento. Quanto mais rápido você pagar a sua casa, menos juros você vai pagar e mais dinheiro vai sobrar lá na frente. Eu não estou dizendo que não é para usar o método saque. O que acontece muitas vezes é que as pessoas usam o método saque, elas se empolgam na hora de assinar o contrato, achando que vão pagar a casa antecipadamente, e por conta das parcelas mais altas, elas esquecem de colocar os outros gastos que vão vir com essa casa, com esse imóvel, dentro do orçamento. E aí as grandes parcelas acabam enforcando financeiramente aquela pessoa e ela se prejudica muito. Também vejo muita gente comprando através do método saque, financiando a entrada, financiando móveis, e aí 3, 4, 5 meses depois acaba se colocando numa situação financeira onde às vezes até chega o ponto de perder o imóvel e acaba arruinando a vida financeira da família. Agora, se você é muito organizado financeiramente, se você tem o dinheiro para pagar a entrada à vista, se você já tem os móveis, se você tem todo esse dinheiro para a organização da sua casa e através do método saque você ainda consegue colocar somente 25% da sua renda na parcela do método saque, show de bola! Usa o método saque e vê se a sua renda é 25% da primeira parcela do saque. Aí tá tudo bem, aí tá show de bola.
E agora que você escutou esse vídeo, a sua opinião mudou sobre o método saque ou o método pricing na hora de financiar a sua casa? Qual é o método que você usou? Qual é o método que você prefere? Conta nos comentários aqui qual é a sua opinião sobre o assunto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Te vejo no próximo. Valeu!